Olá, bem-vindo a Revigore-se, eu sou Sônia Miranda. Esse canal trata de assuntos diversos como qualidade de vida e bem-estar e também marketing multinível. E esse assunto diverso eu vou iniciar hoje, né? Vou inaugurar hoje com um assunto diverso bastante importante. Então, eu vou começar aqui falando de religião, né? O dito popular diz que religião, política e futebol não se discute, né? É só uma opinião minha que eu vou dar sobre diversos vídeos que eu vi a respeito da minha religião, né? Que eu sou da igreja, eu sou batizada na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, mas também a igreja tem apelido pejorativo de Mormon. Existe duas divisões aí, né? Porque existe a igreja Mormon e existe a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Então eu vou citar aqui apenas o primeiro nome da pessoa que fez o vídeo, né? Se ela vê, eu quero que ela fale comigo, ou me chame para um debate, ou para uma live, ou para um vídeo resposta, que a gente vai continuar. Isso é bom para ambas as partes. Eu vou começar falando primeiramente, do último vídeo que eu vi. Eu cheguei a ver alguns vídeos, né? Mas o último vídeo que eu vi, o título do vídeo tá lá escrito Jesus Cristo existiu. Eu acho que é um título bastante forte para mim. Eu acho que a existência divina é a única coisa que para mim não deveria nem ser questionável, né? Porque tem coisas que é só milagre, né? Respirar, viver, a nossa própria existência em si já resume Cristo. Já resume o Pai Celestial. Então eu sou membro há 15 anos da Igreja de Jesus Cristo. Eu fui presidente da primária há 5 anos, né? Mas eu sou membro há 15 anos. E tenho uma experiência bastante importante para compartilhar com vocês. Eu acho que uma pessoa que ficou na igreja 36 anos teve uma experiência de tudo um pouco. Eu acho que depois disso tudo, você falar somente das negativas, né? Que eu acho que nós somos seres carnais, eu acho que ninguém está aqui para julgar ninguém, para falar de ninguém, que isso cabe a Deus. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Deus nos deu o livre-arbítrio por quê? Para a gente escolher o que a gente quer. Se eu fiquei 36 anos em um ambiente religioso, com regras, com doutrinas, eu acho que é meio complicado você sair e falar apenas que você foi enganado, que você foi manipulado. Em tudo na vida, em serviço, em tudo na vida tem hierarquia. Você vê que tem um presidente, tem deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e o povo que é a massa. Mas em tudo existe uma hierarquia. Por que seria diferente? Eu acho que questionar a hierarquia é meio complicado. Igual eu vi que você falou que sobre a fazenda, né? Você mesmo plantar e colher seu próprio alimento ao invés de você ter esse alimento. Eu não sei bem em que sentido você quis falar isso, porque eu acho que nós não somos seres que sobrevivem sem uma hierarquia, que ninguém tem conhecimento suficiente para ter domínio sobre todas as coisas. Por exemplo, eu não vou falar com você que eu entendo sobre psicologia a fundo, que eu entendo sobre engenharia a fundo, sobre advocacia a fundo, sobre religião a fundo, né? Então são coisas que são questionáveis, são coisas que dependem até de humildade, né? Eu acho que servir a Deus é humildade. Então teve alguns, eu vou falar um pouquinho de cada, né? Porque são bastante vídeos, mas eu vou falar que me chamou muita atenção, né? O que me chamou a atenção foi falar de poligamia. Poligamia é muito questionada, né? Na época de Joseph Smith, se houve poligamia, se não houve. Eu sei que um membro da igreja, né, desvinculou e criou a igreja Mormon, que até hoje tem poligamia. Mas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não existe poligamia, né? É a mesma coisa de antigamente existir poligamia. Eu vou questionar o Velho Testamento agora. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós pesar nessas pessoas o julgamento. Primeiro que não somos juiz, não temos doutorado de juiz para poder fazer isso. E eu acho que quando a gente vive uma igreja, vive uma doutrina, a gente está ali para servir ao Pai Celestial, para servir a Jesus Cristo unicamente.
Eu não vou questionar se a pessoa fez ou deixou de fazer, porque isso cabe a ele com Deus. Porque senão o que seria de nós se a gente sair julgando e querendo tudo... Se fosse perfeito, não precisava de hierarquia, não precisava de Deus ter criado o mundo. Não precisava da gente vir aqui na Terra e ter experiência carnal, né? Se ninguém tivesse pecado, quem não tem? Ninguém é perfeito para ficar julgando e falando as coisas. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca na cabeça das pessoas. Naquilo que a gente dá ênfase às pessoas. Que às vezes a pessoa está tão fraca na fé que basta uma palavra negativa para acabar de derrubar essa fé. Entende? Eu acho que você não pode falar nada de bom que cale-se. Por exemplo, processos. Ah, sonegou imposto, fez isso aqui. Gente, isso cabe. Isso é coisa muito particular que cabe o juiz, cabe os advogados mormons, como você diz, o advogado da Igreja de Jesus Cristo, resolver para que fazer isso, colocando entre membros, tirando a fé. Estamos vivendo em tempos de pandemia, em tempos tão difíceis, que até a fé está abalada. Você imagina esse tipo de coisa? Eu não sei se isso para você te faz bem, porque eu acho que faz bem unicamente a você, tipo uma vingança, né? Eu vou sair falando disso e daquilo. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho experiência, um testemunho da igreja, tá? Igual você fala assim, a gente não é, né? Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a ser casado, ninguém é obrigado a ser selado. Você tem livre-arbítrio. Mas eu tenho testemunho da obra missionária. Eu tenho testemunho da presidência da primária, como presidente da primária. Eu tenho alunos hoje que estão voltando da missão, eu tenho alunos que estão casando. Né? Eu vi você falando lá da castidade. A castidade hoje é das causas mais violentadas hoje. Eu tenho um filho de 3 anos, fez 4 anos agora, e eu quero criar ele nessa doutrina. Porque eu tenho testemunho como presidente da primária, eu tenho testemunho de alunos meus que hoje me chamam de tia, até hoje está voltando da missão. Às vezes você acha assim, eles são forçados. Ninguém é forçado. Para de falar isso. Você está um pouco equivocada falando essas coisas. Você está insatisfeita com alguma coisa. Porque Cristo não é isso. Cristo não é. Cristo é reverência, Cristo é mansidão, né? Não estou dizendo que você é obrigado a servir, que você é obrigado a concordar, que você é obrigado que a vida é cheia de achômetro. Ninguém é obrigado a nada, para isso só tem... Quem deu livre-arbítrio foi Deus, nem que foi o homem, foi Deus que deu livre-arbítrio. Outra coisa muito questionada lá é sobre dízimo. Ninguém é obrigado a dar dízimo, gente. O dízimo é questão de fé. Ah, você acha porque é errado dar dízimo, que antes era pela lei. Se você acha isso, não dizima. Se você estiver vivendo uma doutrina e vivendo... batizou na igreja e você fez uma promessa para Cristo, tem que cumprir a doutrina. Concordar, ninguém é obrigado. Eu não quero dizer que eu concordo com tudo, mas se eu estiver na igreja, estiver batizada e vivendo e ter doutrina, eu vou respeitar a doutrina e vou respeitar meus líderes, sim, independente de qualquer coisa. Não quer dizer que se eu estiver cometendo crime, eu vou estar concordando. Mas em relação a dízimo, em relação à doutrina, essas coisas aí é inquestionável. A gente tem que ter muito cuidado ao falar, ao que a gente passa para as pessoas, o que a gente está sendo dominar a mente das pessoas. Eu não sei hoje, Vânia, que igreja você serve, o que você vai servir, o que você serve. Eu só sei que aquilo que você quer, aquilo que você tem ideologia, tem muito cuidado com o que você passa para as pessoas, que a pessoa pode entender totalmente diferente. Eu vi esses vídeos seus e me deu vontade de fazer o vídeo. E não é só o primeiro vídeo que eu vou fazer, esse é um dos primeiros vídeos. Mas se você quiser me chamar numa live ou quiser fazer um debate, eu tô aqui pra gente debater esse assunto, né? Eu também conheço algumas coisas. Você pode ter 36 anos, eu tenho 15 anos. Mas como presidente eu conheço algumas normas e procedimentos da igreja. E muita coisa que você falou não condiz, tá? Eu espero que você não arrependa disso depois. Eu acho que
Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente não deu bem com alguma coisa, nem tudo na vida a gente vai estar satisfeito, que a gente resolva isso com a gente mesmo. Em redes sociais, aquilo que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente passa para as pessoas, o que as pessoas vão interpretar. Para você ter ideia, a Bíblia, ela tem um fundamento. Igual você falou assim, o livro de Mórmon não existe. Quantas escrituras foi tirada da Bíblia? A Bíblia foi escrita por quem? Foi por Deus ou foi para a mão de homem? Foi lá na escola de Constantino. Foi na época de católica, teve o maior domínio. E quem te garante que naquela época não existia profeta que recebia revelação nas Américas? Igual você falou, você sempre fala assim, eu não tenho certeza. E eu tô te dando testemunho agora, eu tenho certeza que isso é possível. Tá? Eu te presto testemunho que isso é possível sim. Assim como naquela época existia um profeta lá, poderia ter existido aqui também. Existiu aqui também. E fez que o livro de Mórmon é apenas um resumo mais aprofundado da Bíblia. Se você perguntar a Deus, Ele te responde, basta isso. Se você tem dúvida, falta de sabedoria, pergunte a Deus, que Ele te dará. Não precisa ficar questionando, não precisa, sei lá, falando os mormons. Eu fiquei chateada, senti ofendida, porque eu sou batizada lá. Eu tenho alguns membros da minha família que é batizado lá. E eu tenho testemunho. Eu posso até, em alguns momentos, não ter frequentado, mas jamais eu falei que eu saí falando ou julgando algumas pessoas da igreja, porque em todas as igrejas, não é só a igreja de Jesus Cristo, não é só a igreja de Mórmon, existem diferenças que devem ser respeitadas, assim como o local que você trabalha, assim como o local que a gente vive, na sociedade que a gente vive, existem oposições, e a gente tem que aprender a lidar com as oposições. Nem tudo é do jeito que a gente quer. Eu não posso achar que a vida baseia, o mundo gira em meu torno, que eu vou criar uma doutrina, que eu vou criar um algo meu só. Não. Existe acima disso tudo um Pai Celestial, existe acima de tudo Jesus Cristo que rege todas essas coisas. E isso é inquestionável. Então são muitas coisas, como eu não fiz roteiro, eu nem lembro aqui de detalhes de que eu ia falar assim separado, mas assim eu vou fazendo alguns vídeos e eu vou aperfeiçoando nisso também, para me fazer um roteiro, para me falar os tópicos direitinho, que na final tem muitas coisas, tem lá, a gente pode falar do Garment, eu tenho testemunho também de Garment também, eu vi você falando lá de várias coisas, vários comentários, questionamento. A gente vai fazendo vídeo para não ficar um vídeo muito prolongado e cansativo, mas eu espero que você veja esse vídeo, que a gente faz uma live junto, que a gente faz alguma coisa junto pra gente conversar socialmente, sobre isso, a gente fazer um debate bacana, daquilo que você concorda, daquilo que eu concordo, daquilo que eu não concordo, daquilo que você não concorda. Eu acho que fica legal assim, com reverência, entende? Mas é isso que eu te falo, eu presto testemunho pra você que realmente é a igreja verdadeira, e que existe um Pai Celestial, e que existe Jesus Cristo que nos ama. Eu presto testemunho dessa verdade em nome de Jesus Cristo. Amém.